paz do Senhor Jesus para todos os irmãos e amigos. Aqui quem vos fala é a missionária Zélia. E hoje nós vamos meditar um pouco na palavra de Deus no livro dos Salmos. Eu vou ler o Salmo de número 1. E no Salmo número 1 nós recebemos uma ordem dada pelo nosso Deus, que é de meditar na palavra de dia e de noite. Olha o que diz o Salmo 1. O título dele é Os Justos e os Ímpios. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, quando nós vamos observar a lei do Senhor, ou meditar na lei do Senhor, em se tratando, por exemplo, do livro dos Salmos, podemos fazer algumas perguntas a respeito do livro dos Salmos. Primeiro delas pode ser: qual é o propósito do livro dos Salmos? De acordo com a Bíblia de Estudo de Genebra, você vai encontrar que no livro dos Salmos, que é composto de 150 salmos, que ele é dividido em 5 livros, sendo o primeiro, do Salmo 1, o que foi lido neste momento, ao Salmo 41. Já o livro 2 é do Salmo 42 ao 72. O livro 3 do Salmo 73 ao 89. O livro 4 do Salmo 90 ao 106. E o quinto e último livro do Salmo 107 ao 150. Então, aí apresentamos a divisão do livro dos Salmos, que é um livro, mas de acordo com a Bíblia de Estudo, se subdivide em 5 livros. E os propósitos apresentados neste livro, que é subdividido em 5, também são 5 propósitos. Não, um propósito, corrigindo a colocação, ele tem um propósito e 5 verdades fundamentais. O propósito é prover para Israel uma coletânea de cânticos para adoração adequada para diversas situações. E quais seriam as diversas situações que você encontra no livro dos Salmos? De acordo com a Bíblia de Estudo Conselheira, você vai encontrar diversas situações ou diversos problemas. Você vai encontrar, por exemplo, salmo que fala a respeito de angústia e insônia, como o Salmo 3 e o Salmo 4, salmo que fala sobre doença, Salmo 6, injustiça, Salmo 7, medo, 34, crise de pânico, 55, velhice, o 71, 73 e o 90, corrupção da justiça, Salmo 82, solidão, o 88, posse de autoridade, o 101, proximidade da morte, o 102, ecologia, Salmo 104, vida desregrada, 107. Auxílio ao pobre, 113. Medo de rejeição, 119. Principalmente o conteúdo que fala do verso 20 ao 43, uma vez que este é o maior salmo e ele é composto de 176 versículos. Vida fora de seu país ou sua terra, Salmo 61 e o 121. Exploração social e trabalhista, o 123, sobre bullying, o 129, tragédias, o 137, violência, o 140, desespero, o 143, luto, o 146. Então, isso são questões que você encontra no livro dos Salmos. Além disso, quais são as verdades fundamentais? As verdades fundamentais, como já disse, são 5. Deus merece louvor. Deus protege e resgata os justos quando eles padecem necessidade. Deus irá abençoar o obediente e julgar o desobediente. A revelação de Deus deveria ser o fundamento da adoração. E a última verdade fundamental é que a verdadeira adoração implica uma vasta gama de emoções que é fruto de experiências de vida. Além disso, você ainda encontra no livro dos Salmos 5 ideias centrais. Veja só, o livro é dividido em 5 livros. O livro apresenta 5 verdades fundamentais. O livro apresenta 5 ideias centrais. A primeira ideia central é que Deus é o pastor e o defensor que salva o seu povo dos seus inimigos. Segunda ideia, Deus é o grande Rei eterno, perfeito, poderoso e digno de ser louvado.
Terceiro, Deus é paciente, misericordioso, perdoador e bom. Quarto, as pessoas podem expressar livremente sua alegria e sua dor a Deus, pois Ele é compassivo e compreensivo. E a última ideia central é que Deus abençoa aqueles que lhe obedecem, mas os maus perecerão. Veja que no Salmo lido, o que diz no verso 5 é que, vou ler mesmo para você ver a importância dessa compreensão. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. E por quê? Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O Senhor deixa claro que aquele que não busca a presença dele perecerá. No livro dos Salmos, quantas vezes encontramos os termos Senhor e Deus? Nos 150 Salmos você vai encontrar 1680 vezes estes termos. Louvar e louvor, quantas vezes? 229. Amor, 115. Cantar, 101 vezes. E coração, 72 vezes. Ainda você vai encontrar no livro dos Salmos. Quantas vezes você vai encontrar a expressão o temor do Senhor? O livro dos Salmos fala das bênçãos espirituais reservadas àqueles que temem e honram o Senhor. Veja quantas vezes. O temor do Senhor é expresso ou são relembradas como promessa. Receberão salvação e proteção de Deus 9 vezes. Receberão bênção e provisões de Deus 9 vezes. Receberão mandamentos de Deus 8 vezes. E receberão amor e compaixão de Deus 6 vezes. Você ainda vai encontrar no livro dos Salmos luta contra o medo. Expressão da questão de confiança e a questão do medo. Com relação à confiança, você vai encontrar 50 vezes. E em relação ao medo, 35. Eu posso encontrar meditando no livro dos Salmos. Ainda posso encontrar quem louva a Deus. Quantos versículos eu vou encontrar a respeito daqueles que louvam a Deus? Versículos em Salmo que descreve quem e o que louva a Deus, você vai encontrar. O povo de Deus louva a Deus. E essa colocação é feita quantas vezes? 227 vezes. Já todos os povos, nações e governantes, 60 vezes. A terra e a criação inanimada. Quantas vezes aparece essa colocação falando a respeito de louvar a Deus? 26 vezes. O céu e os anjos, 13 vezes. As plantas e os animais, mais 12 vezes. Você tem se colocado diante do Senhor com a proposição de louvar a Deus? Veja que o texto que nós vemos que a palavra deixa claro que aquele que busca o Senhor, seu prazer está em meditar na sua palavra de dia e de noite. Você tem meditado na palavra de Deus? Pois é assim que diz o verso 1. O verso 2 que diz, que no verso 1 diz que felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer dessas pessoas é de meditar na lei do Senhor, de dia e de noite. Você tem meditado na palavra de Deus? Você tem buscado a face do Senhor para que o nome do Senhor seja exaltado, engrandecido através da sua vida? Além do que já citamos a respeito dos salmos, ainda podemos encontrar nos salmos que até os fetos exalta o nome do Senhor. Pois a pergunta, apenas um feto? Veja o que o livro dos salmos fala sobre crianças que ainda estão no ventre materno, criadas e formadas por Deus. Salmo 139, versos 13 e 14. Vistas e conhecidas por Deus. Salmo 22, verso 10. Salmo 139, versos 15 e 16. Pecadoras desde a concepção. Salmo 51, verso 5 e Salmo 58, verso 3. Importantes e estimadas. Salmo 22, verso 30 e 31. Salmo 78, versículo 6. Salmo 102, verso 18. Recebem sabedoria de Deus, Salmo 51, verso 6, e trazidas ao mundo por Deus, Salmo 22, verso 9, e Salmo 71, verso 9. Veja quanta riqueza você encontra no livro dos Salmos, que lhe apresenta motivos para você bendizer ao Senhor, através da leitura, por exemplo, de um dos Salmos. Você ainda vai encontrar no livro dos Salmos a correlação entre os bons e os maus. Em Salmos vemos com clareza como é o modo de viver daqueles que obedecem a Deus e daqueles que não o temem. Então, veja, vivem corretamente, são sinceros e verdadeiros. Salmo 15, verso 2.
Salmo este que é reconhecido como o salmo que identifica o cidadão dos céus. Ainda neste mesmo salmo você vai contemplar: emprestam aos pobres, não cobram juros nem aceitam suborno. Isto no verso 5 do Salmo 15. Dão generosamente. Salmo 37, verso 21. Falam com sinceridade ou com sabedoria. Salmo 37, 30. E guardam a lei de Deus em seu coração. Salmo 37, verso 31. Isso são as atitudes ou o comportamento encontrado naqueles que são vistos como bons. Já os que são vistos como maus, o que podemos encontrar a respeito deles? No Salmo 10, verso 2, diz que eles perseguem os pobres. No Salmo 10, verso 4, que eles recusam a buscar a Deus, não se importam com ele. No Salmo 37, verso 14, que eles querem matar os pobres e necessitados. Ainda no Salmo 37, verso 12 e verso 32, que planeja o mal contra os bons. E no Salmo 37, verso 21, pegam emprestado e não pagam. Então, vem mostrando todo um contexto descritivo de ensinamentos que você e eu, que nos dispomos a meditar na palavra do Senhor de dia e de noite, devemos observar. Além disso, nós vamos contemplar algumas comparações que são apresentadas no livro dos Salmos. Confira a comparação do uso de palavras contrastantes no livro dos Salmos. Com relação a luz, claro e clarão, você vai encontrar 24 vezes. Com igual quantidade de 24 vezes, você também vai encontrar escuro e escuridão. Entretanto, com relação a amor, no livro dos Salmos você vai encontrar o termo 121 vezes. Já ódio, 7. Com relação a ser livre, 9 vezes. Com relação a ser preso, 4. Com relação à justiça, 34 vezes. Com relação a pecado, 15 vezes. Com relação a amigo, 15 vezes. Com relação a inimigo, 177. Com relação à alegria e felicidade, 72 vezes. Já com relação à tristeza, sofrimento, luto e dor, 38 vezes. Com relação a o bem, a bondade, 92 vezes. Já com relação a o mal, a maldade, 203 vezes. Com relação à justiça, mas repetindo, 34 vezes. Já com relação à exploração, 2 vezes. Com relação à vida, 91 vezes. Com relação à morte, 44 vezes. Com relação à esperança, 31 vezes. Já com desespero e aflição, 40. Em que contexto você quer ser encontrado? Porque o Senhor vai nos ensinando e Ele espera que nós estejamos diante dEle, cumprindo a proposição que Ele nos criou. Deus nos diz a palavra que Deus nos criou para o louvor da sua glória. Está lá em Isaías, capítulo 43, verso 7. Que expressão de louvor e adoração você tem apresentado a Deus no seu dia a dia, na sua caminhada? Se é que você vem fazendo o que diz o verso 2 do Salmo 1, que o seu prazer está na lei do Senhor e nela você medita de dia e de noite. No livro dos Salmos você vai encontrar expressões de adoração em relação a cantar canções e hinos, 81 vezes. Orar ao Senhor, 31 vezes. Proclamar com a boca, os lábios e a língua, 22 vezes. Tocar instrumentos, 20 vezes. Gritar diante do Senhor, 17 vezes. Fazer sacrifícios, 16 vezes. Cumprir votos, 8 vezes. Levantar as mãos e bater palmas, 6 vezes. Ajoelhar-se ou curvar-se diante de Deus 6 vezes, até dançar, dependendo de como seja essa dança, ela é uma expressão de adoração e ela aparece como essa indicação de adoração 3 vezes. Então, como você e eu temos nos achegado diante do Senhor? Como justo ou como ímpio? Como aquele que sente o prazer em adorar a Deus? Como aquele que é como a árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que dá o seu fruto na estação própria e cujas folhagens não caem? Ou você é como aquele que apresenta diante de Deus, não se apresenta diante de Deus porque considera um ser que não precisa de Deus? Lembre-se, o Senhor te criou para o louvor da glória dele, ao ponto de no Salmo 150, no verso 6, nos dizer que todo ser que respira louve ao Senhor. Como você tem louvado ao Senhor? Quero te lembrar que ninguém se aproxima de Deus se não for através de Cristo Jesus, porque a palavra nos diz que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Você precisa se achegar a Ele. E para isso você precisa completamente da ação gloriosa realizada por Cristo Jesus. E se você perguntar que ação gloriosa foi a que Jesus realizou, foi de morrer na cruz do Calvário em teu lugar. Porque a palavra nos diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o Senhor.
Se tem a vida eterna em Cristo Jesus, é aquele que confessa os seus pecados e que eles são lavados no sangue do Cordeiro, como é dito em Isaías 1,18. E quando você é lavado no sangue do Cordeiro, você fica mais alvo do que a neve, mais branco do que a lã. E aí você tem como estar diante de Deus, tem motivo para exaltar e bendizer ao Senhor. E tem como expressar ou declarar as ações gloriosas realizadas pelo grande rei. E quem é o grande rei? Quando a gente lê o Salmo 24, nós vamos identificar claramente quem é o grande rei. E que tipo de atributos encontramos no rei? O Salmo 72 é um autorretrato de Salomão e apresenta características que ele vê em si mesmo e que provavelmente apareceria ver em futuros reis. Que características são essas? Julga com justiça e honestidade. Defende os explorados, salva os necessitados e derrota os opressores. Sobrevive por gerações. Faz com que os justos floresçam e tenham prosperidade. Seu reino vai até o fim da terra. Reina sobre os povos do deserto. Derrota os inimigos. Recebe tributos e presentes de reis. É obedecido por reis e nações. E vive uma vida longa e seu nome jamais é esquecido. Essas características se encontram com veemência na pessoa de Cristo Jesus. É nele que você vai encontrar essas riquezas. O que eu posso encontrar ainda nos Salmos? Se eu vou buscar imagens literárias, nós vamos encontrar, por exemplo, falando a respeito da lei de Deus, 198 vezes. A respeito de céu ou céus, 107 vezes. A respeito da água, 94. Realeza, 85. Desastres naturais, 82. Refúgio e rocha, 66. Plantas, 57. Sião e Jerusalém, 51 vezes. Servo, 38. E caminho, 36 vezes. Quanta riqueza podemos encontrar no livro dos Salmos. Precisamos tão somente nos curvar diante de Deus, por exemplo, e dizer: eu vou ler um salmo agora. Vou ver o que ele fala ao meu coração. Vou ver o que ele me ensina. Vou ver o que Deus espera de mim e que está me ensinando no livro dos Salmos. Será que eu encontro no livro dos Salmos alguma expressão de louvor de forma prática? Aí nós vamos encontrar práticas de adoração no livro dos Salmos como expressão de louvor. Eu vou encontrar 229. Com relação a alegria e alegrar, 118 vezes. Como cantar ou cântico, 101 vezes. Como canção ou como hino, 82 vezes. Como felicidade ou como feliz, 65 vezes. Agradecer ou ações de graças, 32 vezes. Oferecer ou ofertar, 20 vezes. Gritar ou dar gritos pedindo socorro a Deus, 13 vezes. E ficar contente, 7 vezes. O que mais eu posso encontrar no livro dos Salmos? Ainda posso encontrar o cuidado de Deus com os pobres e necessitados. Você vai encontrar no livro dos Salmos que a expressão de proteger ou resgatar 19 vezes, defender 6 vezes, prover e abençoar 6 vezes, lembrar ou escutar ou ouvir 3 vezes e sustentar e curar 2 vezes. Então, o Senhor está ali cuidando, abençoando. E nos 150 salmos, quem escreveu e quantos salmos foram escritos? Então, sem se tratando dos autores, além dos que não são revelados as suas autorias, você vai encontrar salmos escritos pelo rei Davi ou pelo salmista Davi, 73. Salmos escritos por Asaf, 12. O grupo de Corá escreveu 11. Salomão escreveu 2. Moisés, Etã e Heman, cada um deles escreveu 1. E ainda tem no livro dos Salmos, 49 salmos, que não se tem a revelação de quem os escreveu. O que eu posso retirar ainda do livro dos Salmos? O Senhor diz que todo ser que respira, louve ao Senhor. Com relação a estilos musicais, você vai encontrar, por exemplo, no Salmo 51, você vai encontrar 51 salmos que fala a respeito de lamentos e queixa. A exemplo do Salmo 54, verso 1, que diz: ó Deus, salva-me pelo teu poder, livra-me com a tua força. Com relação à sabedoria e ensino, 48 vezes. A exemplo de no Salmo 119, verso 34, você encontra a seguinte exclamação: dá-me entendimento para que eu possa guardar a tua lei e cumpri-la de todo o coração. Com relação a louvor e adoração, 26 vezes. A exemplo do Salmo 104, verso 33, que diz: cantarei louvores ao Senhor enquanto eu vivi. Cantarei ao meu Deus a vida inteira.
Com relação à honra para o rei e para o povo de Israel, 16 vezes, o que você pode encontrar no Salmo 21, verso 1, no Salmo 122, verso 1, você encontra um exemplo da convocação de dizer, vamos à casa de Deus, o Senhor. E nesse sentido, você vai encontrar 15 vezes a colocação de a jornada para Jerusalém e canção de peregrinos. Com oito vezes você encontra confissão de pecados e com relação a salmos de celebração 6 vezes. Então, você veja quantas riquezas, além de tantas outras, que em outro momento eu posso passar para que você possa pensar. Quando a palavra nos diz, medita nela de dia e de noite. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.